Eu acho que vale complementar também nessa questão de desenvolvimento de persona. Para a gente que está mais tempo no mercado pode parecer uma coisa mais simples, mas quando a gente tem uma equipe de redatores ainda é muito complicado definir isso. Eles vão muito na caixinha marqueteira antiga de faixa etária, gênero, essas questões. Eu acho que quando a gente fala de mapa de empatia, a gente pode desenvolver um pouquinho fora dessa caixinha. Quando eu trabalhei com equipes de redação, eu trazia esse Canva, imprimia mesmo, a gente vinha com os post-its e desenvolvia essa questão de desenvolvimento de persona para poder começar a plantar a sementinha do intente, das necessidades do usuário para essa equipe de redação. Acho que para a gente pode ser óbvio, mas para os redatores não. Então, quando a gente está trabalhando com uma equipe assim, é legal a gente fazer esse exercício junto. Eu acho que facilita bastante. E algo que eu vejo que atrapalha às vezes muito é que os redatores, em suma, estão acostumados com SEOs, assim, enfim, pessoas de algumas áreas que jogam uma planilha de palavra-chave para eles. Entrega assim, pega lá, tira da SEMrush, né, ou de qualquer outra ferramenta, ou até mesmo do Google Search Console, e entrega aquela lista de palavra-chave como se aquilo fosse, né, conseguir ajudá-lo a entender todos os pontos desse conteúdo, né? Toma aí, tira, né? Tenha ideias. É basicamente esse ponto, né? O sair da caixinha não é facilitado, né? E muitas vezes isso parte até dos próprios SEOs mesmo, porque a gente não facilita o caminho de pensar fora da caixa, de pensar conteúdos diferentes, de pensar essa construção, né? Usar um mapa de empatia, usar todos os outros caminhos de uma construção mais sólida, né? De realmente de qualidade, de expertise, etc. Porque a gente só entrega uma lista de palavras-chave. E a gente quer que eles se virem com essa lista de palavras-chave. Isso não vai funcionar, né? Então, eu acho que a condução também é importante, trazendo aqui para o lado, né, do papel até do SEO, já que você pontuou essa questão dos redatores, aí Amandinha super bem. Né? A gente tem perguntas aqui. Cléo, quer fazer uma pergunta aí para o Rafa? Eu queria fazer uma que ainda não é essas aí do, do pessoal, que é mais pegando o gancho do exemplo da MRV que ele acabou de dar, que é essa questão das personas. Porque quem faz otimização para conteúdo de muito tempo, a gente sabe que antes a gente não se preocupava com a persona para quem que a gente estava fazendo esse conteúdo, né? Então, qual é o impacto de você pensar nessa persona e como você descobre essa persona? E aí, essa segunda pergunta é um assunto mega abrangente, mega complicado, então, assim, qual seria o melhor caminho? Mesmo que seja o caminho, tipo, sei lá, uma metodologia XPTO, alguma coisa assim, mas, tipo, qual seria o caminho para achar essa persona, na sua opinião? Tá, eu vou começar pela segunda parte, que é a que mais gera polêmica, dá para falar 1 milhão de horas sobre isso. Você basicamente não inventa e não cria a persona, né? Você mapeia uma persona. Um grande erro que eu vejo a galera cometendo é fazer reunião de brainstorm para criar a persona. E aí vai aquele monte de post-it colorido e você fica imaginando quem é o seu cliente ideal e colando post-it na parede. Né? Isso é um puta serviço de corno, para falar a verdade. Né? Porque isso é um exercício de criatividade, ele não é um exercício de pesquisa. Basicamente, para a gente entender quem é a persona, a gente precisa coletar dado. E aí entra a função de um SEO mais contemporâneo, que é um SEO que não é um SEO tecnicista, que está no meio do departamento de TI. É um SEO que tem integração muito mais com a área de marketing, né? Que vai entender perfil de cliente, que vai conversar com a galera de CRM, que vai conversar com a galera de atendimento ao cliente, que vai conversar com o pessoal de suporte, que vai tentar entrevistar cliente. Os últimos 2 ou 3 grandes clientes que a gente pegou aqui, eles não tinham mapeado quem são os clientes ideais para diferentes perfis de consumo deles. Eles não sabiam se um determinado produto era consumido mais por uma família com filhos adolescentes ou por um casal com um filho pequeno. Eles não tinham ideia de quem realmente estava consumindo os produtos. E aí a gente tem usado 2 momentos. Um momento quanti, né, faz uma pesquisa quantitativa, dispara para o máximo de clientes que a gente puder, com perguntas óbvias,
Mas, assim, fugindo daquela coisa ridícula de, tipo, qual o seu sexo, em que cidade você mora, qual a sua idade. Mano, não faz a menor diferença na prática, em muitos casos. Há exceções. Mas, na maioria dos casos, não é isso que vai ser o fator de decisão. E aí a gente pergunta sobre a jornada do cliente. Em que momento que ele descobriu a empresa, o que é que ele pesquisou no Google, quais foram as dúvidas que ele teve ao longo do processo de decisão, se ele dividiu essa decisão com alguém ou não. E aí são perguntas um tanto investigativas, que é para a gente tentar achar pistas de comportamento. Aí vem uma segunda etapa, né, uma etapa mais aprofundada, que é a pesquisa quali, que aí a gente filtra alguns desses respondentes e liga para esses caras para entrevistar. E aí é uma entrevista mesmo, um bate-papo com essa pessoa, pedindo para que ela explique em detalhes o processo de decisão dela. E aí a gente vai, nesse momento, começar a entender o vocabulário dessas pessoas, né? O que elas estão dizendo, se elas estão usando o mesmo vocabulário que a empresa usa, ou se elas usam outro tipo de linguagem, se elas têm o hábito de ler, porque muita gente busca, chega na página, tem um monte de texto, ela não lê. Ela estava procurando um vídeo para dar o play. E aí, a hora que você vai olhar lá na página de resultado, você vê que a própria SERP te mostra um search intent diferente. Porque tinha 3 vídeos na SERP, mas o cliente tinha produzido um conteúdo em texto. Só que o público dele não é um público que lê, é um público que vê e ouve. O Pedro Dias mostrou um exemplo muito legal disso no evento do Rodrigo, da Buscar ID, em 2019, que foi a busca por nó de gravata. Basicamente é uma SERP dividida em 2. Em cima você tem infográfico, você tem um monte de ilustração ensinando a fazer o nó, e embaixo você tem 4 ou 5 vídeos mostrando como é que faz um nó de gravata. Porque, assim, cara, é um puta bagulho chato dar um nó de gravata. Eu sou o nozeiro oficial dos casamentos. Quando os noivos chegam com a gravata toda zoada, falam, mano, vem cá, vamos arrumar essa bosta aí. Porque meu pai trabalhava de gravata, então desde molequinho ele me ensinou a fazer o nó. Mas é um puta serviço estranho. E aí não adianta você pedir para um redator escrever um texto sobre como fazer um nó de gravata. Cara, o cara pode ser o Hemingway. Ele não vai conseguir explicar aquilo num texto. Não tem como. Então, essa multidisciplinaridade faz muito sentido. Você conversar com pessoas de outras áreas, você entender o que elas sofrem, o que o pessoal de suporte sofre, o que o pessoal de atendimento sofre, o que o pessoal do comercial precisa, porque são fases diferentes da jornada. O cliente, quando ele está na fase de conversar com o comercial, ele ainda não comprou. Quando ele está conversando com o suporte, ele já comprou. Só que aí o conteúdo de pré-venda é diferente do conteúdo de FAQ, por exemplo. E os dois são conteúdo. Os dois são úteis para a persona. Se você não dá suporte para o teu cliente, ele não vai indicar o produto, o serviço, a marca, whatever, e aí você não gera o efeito de rede, de você passar isso para frente e ter mais pessoas comprando aquele produto, gerando link, gerando citações para a marca. Então, nesse ponto da persona, o processo de estudo ele tem que ser o mais abrangente possível. Puta, mas na minha empresa não me autorizam a ligar para o cliente. Cara, tenta outros caminhos, conversa com as pessoas que falam com o cliente, pede para trabalhar 2 dias no call center, improvisa, procura formas mais criativas de você descobrir dados sobre as pessoas. Muitas empresas têm os dados, mas os dados estão encastelados. Eles estão guardados em um canto e que aí os outros departamentos não têm acesso. E aí um departamento está inventando uma persona, sendo que uma outra área tem os dados daquela persona e poderia entregar, mas não foi convidada a colaborar. E aí você tem um jogo de ego dentro das empresas, que aí fica feio. Só um comentário sobre isso de ser um pouco criativo. Lá na empresa, o pessoal de UX, eles fazem entrevistas. Eu não faço entrevistas. Então, às vezes, eu pego algumas para ouvir e eu já tirei várias coisas muito óbvias para o usuário que não faziam, na minha cabeça não tinha aparecido ainda. Eu falei, gente, mas é óbvio que o usuário quer isso. Por que eu não pensei nisso? Eu só tive que parar para ouvi-lo. E às vezes é trecho de 1 minuto, assim, sabe? Você fala, caramba, isso aqui dá para pensar um roteiro gigantesco de coisas para a gente estruturar aqui dentro. E outra coisa é, conversa com pessoas dentro da empresa.
Vai lá, de fato, chama o pessoal do saque, chama o pessoal do comercial, chama os desenvolvedores, pega um de cada, bota numa sala um dia e fala, gente, a gente tem esse cliente, a gente precisa pensar nisso, o que vocês já vivenciaram, traz para cá. E se a tua empresa é muito pequena, ou você trabalha sozinho, você não consegue mapear uma persona sozinho, começa pelo básico, vê quais as dúvidas que as pessoas deixam no teu blog. Fica muito atento a isso. Eles estão te dando indícios ali do que eles estão querendo. Ou vai no vídeo do YouTube que tenha algum conteúdo semelhante e veja as dúvidas. Muita gente deixa dúvida ali. Muita gente deixa comentários que enriquecem o conteúdo. Então dá para você achar caminhos para ouvir o usuário. Na rede social, no seu blog, no YouTube, você acha que consegue mapear sem gastar muito, se você é pequeno. E se você é grande, você tem que ter uma pessoa mapeada. Se você é grande, você tem que ter uma equipe que pensa nisso. Eu acho assim. Não cabe só o SEO fazer, mas o SEO ele tem que estar pronto para ouvir esse processo. Sim, pegando esse gancho aí, uma das... sempre que eu chego em algum lugar, vou fazer um projeto novo, as duas áreas que eu sempre tenho contato primeiro é UX e pesquisa com o usuário, que normalmente eles já têm essas informações, né, já possuem essas informações. E uma outra área que sempre está com as dores dos clientes, dos usuários, dos visitantes, é a área de Customer Success ou atendimento, enfim, cada empresa acaba tendo um nome. Então, essas pessoas, elas sempre têm as dores dos usuários e são sempre informações muito ricas para construir esse conteúdo e justamente ter essas informações de persona também. E muitas vezes acaba sendo diferente, né? Você já tem uma área de atendimento que tem as perguntas mais feitas todos os dias pelos clientes, e você tem a área de SEO focando em produzir um FAQ com perguntas diferentes do que estão perguntando. É muito comum isso. Exatamente. E nessa questão de ego que o Rafael comentou, que eu vejo que é muito comum também. Nem todo mundo dentro da empresa tem uma perspectiva da marca de verdade, do tom de voz da marca, com quem está se comunicando, qual que são os objetivos a longo prazo. Eu trabalhei muitos anos no meio editorial, e essa questão de ego entre as áreas era muito forte. Eu cheguei a sentar na frente do dono do grupo Scala para poder tentar colher essas informações, porque ninguém tinha. Era uma questão muito difícil, nenhum departamento se conversava, mesmo dentro da parte editorial, que era parte de livro didático, tinha um editorial de matemática, editorial de ciências, editorial de português, e ninguém se falava, ninguém trocava ideia mesmo no como desenvolver conteúdo para o professor, para as dores do professor, como chegar a ter ele de verdade. Então, essa parte de entender a marca também é muito complicada na maioria das empresas, realmente. Essa questão de ego me lembrou bastante essa época editorial minha. Acho que falta muito em qualquer mercado isso, entender a plataforma da marca mesmo, para que ela veio, com quem que ela quer se comunicar e tudo mais.